Gente, muito boa noite. Olá a todos. Eu ia pedir se quem puder, quiser, né? Eu prefiro até se puderem abrir câmera, né? Microfoninho e tal. Só para eu saber que eu não estou falando com as paredes, né? Fernanda já está cansada de me ouvir falar. Se vocês puderem. Quem? Rony. A Tízia, ela está aqui. E a Carla, ok. Podem ficar à vontade, gente, para abrir câmera, etc. A galera não está muito afim. Tudo bem. Cadê? Todos me ouvem? Todo mundo está aí? Ah, que legal, eu posso me destacar, é isso mesmo? Olha. Mudou esse troço aqui. E aí, gente? Carla já fez um... ninguém vai abrir câmera para eu ver, para eu falar com vocês. Ah, sacanagem. Tá bom, Tizi, já sei que você tá sem câmera. Quem mais aqui? Olá, Rony, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tizi, mas mesmo você sem câmera, pode abrir o microfone se quiser, tá? Carla também. Tizi, eu acho que a gente não tá te ouvindo só. Vê se tá funcionando. Agora eu tô ouvindo. Agora a gente tá te ouvindo. E a Carla gostou das figurinhas, já vi. Prefere, né? Ficar no e aí, joinha, etc. Tem problema não, gente. Eu vou começar, porque a gente já tá meio, né, atrasado, que eu fiquei meio atrapalhada aqui com a parte tecnológica. E eu sei, obviamente, que isso é gravado, porque a galera que se inscreve assiste depois. Então, não tem problema. Eu vou só me ajeitar aqui. Eu não preciso disso daqui. Preciso? Não preciso. Vamos lá. Pronto. Show! Então, gente, boa noite. Meu nome é Dani Royle. Carla, agora estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Eu me chamo Dani Royle, eu sou roteirista, já trabalho com roteiro há mais de 15 anos. Antes disso, eu já trabalhava com texto de outras formas, então eu já fui jornalista, já trabalhei muito na Globo, para Globo.com. Fiz meu mestrado em comunicação e informação, né, para dar continuidade, e sou certificada no Professional Program in Writing for Television da UCLA, que é específica escrita de série, né? E tem uma série que eu escrevi que hoje está no Globoplay, que é a Baile de Máscaras. Eu, há pouco tempo, já escrevi também, passei um tempo trabalhando na Record. Já tive roteiro premiado em festivais de roteiro. E há pouquíssimo tempo, agora foi esse ano que passou mesmo, em 2023, eu tive um curta premiado também em alguns festivais e com menções honrosas também, chamado Lente de Aumento. Foi um curta que eu escrevi, que a gente gravou um mês antes da pandemia estourar, e aí a gente só resolveu colocar ele em festivais esse ano que passou, né, quando finalmente as coisas começaram a voltar ao normal. Então, eu já trabalho há bastante tempo como roteirista. Além de roteirista, eu também sou consultora de roteiro. Eu dou consultoria, né, para doc, longa de ficção, curta de ficção, série, projeto de série, roteiro, etc. Também dou consultoria em festivais. Então, eu sou consultora fixa do Rota, Festival de Roteiro do Rio. Consultora, já fiz muita consultoria para o Festival Primeiro Plano, que é em Juiz de Fora, e já dei palestras também no Webfest,
no VFX Rio, em outros festivais. Então, eu sou muito voltada mesmo para acabar dando aula. Então, eu acabo trazendo um pouco disso nas próprias palestras que eu dou. E hoje eu sou professora de roteiro na ABC e também na faculdade, na Escola de Comunicação e Design Digital da Infinet, né, que é uma faculdade. Onde eu dou também, além de cinema, eu dou também para publicidade e para games, para narrativas interativas de games, né? Já fui professora também de roteiro na pós de roteiro da faixa, estou entrando agora com uma pós também lá pela Infinet, etc. Então é só para dar uma trajetória mesmo, não vou ficar aqui dando só meu currículo, mas é só para vocês saberem, né, a trajetória da pessoa aqui para saber para onde a gente vai. O que acontece? Esse curso é um curso de introdução ao roteiro audiovisual, né, voltado para a parte de roteiro de filme, tá? E eu faço questão de dizer que é voltado para roteiro de filme, porque realmente para quem quer depois trabalhar série, etc., é uma coisa bem específica, uma coisa à parte. Existe até um curso específico que eu dou através da ABC, específico de série também e tal. Mas o que a gente fala nesse curso especificamente é a base de tudo, né? Sem a base de roteiro audiovisual, não tem como você avançar para outras partes, porque a base para roteiro é a mesma e para qualquer plataforma, para qualquer linguagem, que é uma base de dramaturgia, inclusive. Então, é uma coisa legal, porque já peguei muita gente mesmo que vem fazer aula comigo, que vem da literatura. Isso é bacana, porque eu mostro a diferença de linguagem, como é que a gente consegue fazer uma diferença muito grande, né, entre o que se escreve para livro, né, o que se escreve de uma forma literária mesmo, e o que se escreve para roteiro, porque a gente, para o audiovisual, a gente tem uma forma específica de escrever, existem alguns padrões, eu nem chamo de regras, não, mas alguns padrões na escrita que são importantes, né, para a gente poder visualizar, para a gente poder passar aquilo que a gente quer. E eu gosto muito de falar que a área do audiovisual, né, o cinema, séries, etc., é uma coisa, não apenas um trabalho coletivo, né, um trabalho próprio de equipe, etc. Vai muito além disso. É um trabalho muito simbiótico entre os profissionais envolvidos, né, porque não existe você ser roteirista se não tem alguém para filmar o seu roteiro. Então, se não tem alguém para produzir o seu roteiro, se não tem um ator para interpretar o seu roteiro, e assim vai. E, assim, o ator também, né, se ele não tem um texto para fazer, se ele não tem um público, se ele não tem alguém para dirigir e tal, o diretor, se ele não tem um roteiro na mão, se ele não tem um produtor para ajudar, aquela coisa toda. Então, é um processo muito simbiótico. Eu gosto muito de falar isso, porque eu sou dessas que eu amo o que eu faço, né? Eu amo essa área, eu amo o setor todo da coisa do audiovisual, eu amo a ideia da gente ter uma indústria criativa que é forte, sim, no Brasil, né? As pessoas acham que não e tal, mas é sim, a indústria criativa teve alguns anos aí em que ela, inclusive, empregou mais e gerou mais renda do que o próprio turismo, que é o que mais, né, é forte no país. Então, é uma área que a gente passou por um bom período aí de problemas, né? A gente teve um período de uma pandemia que bateu forte na gente, mas ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia fez muita gente perceber a importância dessa área. Eu acho que isso ficou mais do que evidente durante a pandemia, né? Porque eu acho que não teve uma pessoa que sobreviveu a essa pandemia de maneira mais sã, né? Mentalmente sã, que não tenha visto uma série, assistido filme, etc., que foi muito o que nos salvou. Então, a gente vê muito a importância dessa área, né? E a outra coisa que eu gosto de dizer é a nossa importância como indústria na ajuda da construção da própria sociedade, né? Porque a gente tem muitos filmes e séries, por exemplo, já ajudaram a mudar leis em países, ou já levantaram discussões mais sérias em alguns países, ou, sabe, levantam questões, são utilizadas na educação, etc. Então, a gente tem um papel muito importante, né, na construção e na manutenção de uma sociedade saudável. Então, eu acho bacana a gente ter essa ideia, né, de que a indústria criativa não é apenas a coisa do entretenimento, a gente tem uma função muito forte nisso aí. E aí, quando a gente fala dessa cadeia produtiva,
eu gosto de destacar o profissional roteirista, não é só puxando a brasa para minha sardinha, mas sim é puxando a brasa para minha sardinha, porque é o começo de tudo, né? É uma pena que no Brasil a gente ainda está caminhando em termos de valorização do profissional roteirista. Né? Agora que a gente está começando a se ligar mais nisso, a ver como é valorizado, aquela coisa toda. A gente agora está enfrentando toda a questão da inteligência artificial, aquela coisa toda. Então, assim, agora que as pessoas estão se tocando do que é ser roteirista. Eu acho muito engraçado que teve uma pessoa uma vez que eu num ônibus conversando, né, sobre a profissão, sobre o que fazer e tal, a moça virou para mim e falou assim, que coisa interessante, eu nunca imaginei que alguém escrevia aquilo que as pessoas falam nos filmes. Aí eu, só de curiosidade, o que tu achou que acontecia, né? Que a pessoa, todo mundo era, né, cara, tão criativo que improvisava na hora e tal. Não, realmente, eu não sabia que existia um roteiro, alguma coisa que os atores liam, né? E faziam. Interessante, né? Porque, ou seja, claro que é até bastante ingenuidade de alguém pensar uma coisa dessas, mas as pessoas não param para pensar, né? Você sempre destaca o diretor, destaca o ator e tal. O roteirista é aquela pessoa, coitada, né? Que apenas sentou, né, a bunda numa cadeira, ficou na frente de um computador e passou horas, dias, semanas escrevendo alucinadamente até que a coisa ficasse dentro daquele negócio que a gente não diz que está perfeito, né? Os americanos têm uma frase que eles dizem assim, it's not perfect, it's done, né? Então não está perfeito, mas está feito, pelo menos. E eu gosto de exaltar, sim, esse profissional roteirista, porque, gente, quem acaba fazendo meu curso consegue perceber, não é uma coisa fácil, né? Escrever roteiro não é fácil. Escrever roteiro, literalmente, não é qualquer pessoa, acordei hoje, estou com uma vontade de escrever um roteiro, vai lá e pronto, sai algo maravilhoso, um novo Parasita, né, um Casablanca e tal, porque acordou com um sonho. Então, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa bem elaborada, é um trabalho, né? E não é ficar seguindo receita de bolo, dos manuais de roteiro. Tem muita gente aqui no Brasil, principalmente, que tem essa questão. O brasileiro é muito melindrado, então começa a dizer não, que a gente não quer saber de manual de roteiro, dessas regras americanas de Hollywood. Então eu falei, não, esquece isso, não tem nada disso. Porque o bacana que eu gosto de trazer, da ideia da construção da narrativa mesmo, né? da construção de se trazer a estrutura narrativa, é uma parada que eu bato na tecla assim constantemente, toda aula a gente fala. Apesar da gente focar numa aula especificamente da estrutura, a estrutura está constantemente ali presente. Porque é um paradigma um pouquinho aqui no Brasil, sabe? É muita gente que acha que estrutura é seguir receita de bolo, é seguir a jornada do herói. Não, a gente fala sim, eu falo sobre a jornada do herói, eu sei cada etapa da jornada do herói, eu falo sobre o paradigma de Sid Field, que é considerado o pai da estrutura, né, em Hollywood, eu falo sobre o Blake Snyder, que escreveu um livro chamado Save the Cat, que tem muita gente que pega aquele livro e trata como Bíblia, e eu falo do Robert McKee, eu falo de todo mundo. A gente fala sobre as metodologias de análise e construção de roteiro. E aí, quando a gente aprende aquilo, eu falo, agora esquece. Porque aquilo serve para embasar, teoricamente, uma construção, uma estrutura narrativa. Mas ninguém tem que ficar preso àquela estrutura e tentar... Ninguém vai escrever um roteiro preenchendo lacunas, sabe? Tipo, agora eu já escrevi o primeiro ato, check. Agora eu escrevi o conflito, check. Ninguém vai fazer isso. Mas a ideia de se entender os elementos... as minhas aulas são literalmente o aprendizado de uma troca, né? Eu sempre digo que eu não estou ensinando nada, estou trocando. Eu troco com os alunos, porque a gente está sempre aprendendo, né? Constantemente. Então, é uma troca em que a gente fala demais sobre os elementos de construção da narrativa, que é fundamental a gente entender. Todo mundo tem que entender, sim, o que seria uma premissa, o que é passar pela sinopse, o que é escrever um argumento, né? O que é o narrador de uma história, quem são os personagens, o que é o contexto espaço-temporal, porque faz diferença ao contar uma história, você ter uma noção do contexto espaço-temporal. Porque se eu falar para você que um grupo de pessoas cerca outra pessoa e bate nela
né, e arrebenta ela numa coisa que... Uma coisa é eu dizer que isso acontece no Rio de Janeiro em 2024. Outra coisa é eu dizer que isso acontece lá no interior de Goiás em 1960. Então, o contexto espaço-temporal faz uma diferença danada na forma como está sendo contado, né? Tudo faz diferença nessa construção. Então, o que a gente principalmente faz nesse curso é trabalhar os elementos dessa construção narrativa, né? E as ferramentas para o discurso narrativo, as ferramentas de trabalho do roteirista, as ferramentas para se trabalhar aquilo. Então, a forma como se faz esse discurso, né? A forma como se trabalha essa narrativa, a forma como se compõe personagem, porque eu trato muito da composição de personagem. Tem uma coisa muito legal que a gente fala muito das diferenças das linguagens, né? Porque no Brasil, o produto audiovisual que a gente tem mais forte e que exporta para o mundo inteiro são as novelas. E todo o mérito possível e merecido das novelas por elas serem, né, o que são e a forma como elas foram criadas, porque simplesmente o Brasil é conhecido pelas suas novelas. Porém, existe uma falha grave no Brasil das pessoas pegarem o jeito que se faz novela, né, e aplicarem no cinema e na série. E isso é uma falha. E isso faz muitos filmes parecerem um grande troço da Globo, por exemplo. Um grande trecho de novela da Globo, né? E isso vai... As pessoas acham que é só na linguagem, ou seja, é só a forma como foi dirigida e tal. E não. O roteiro mesmo, né? Desde o roteiro, o negócio está pensado como se fosse mais um trecho de novela, como se fosse mais um programa para TV. E isso é um problema. Isso é uma questão que a gente trabalha. Eu gosto de frisar essa diferença de linguagem. Eu gosto de frisar que roteiro de cinema tem uma forma própria de ser pensado, né? Existem etapas que a gente estabelece para construir esse roteiro. Ele não sai do nada. Eu não acordo um dia e falo, estou a fim de escrever, e saio escrevendo. Ah, mas tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz assim, sim. Tá? Já cansei de ver roteiristas antigos, principalmente os americanos, óbvio, é o que mais nos chama atenção, né? A gente não pode negar o que os caras já sabem fazer há tanto tempo, mas gente que diz assim, não, o roteiro desse filme aí eu escrevi num fim de semana. Beleza, eu posso garantir a vocês que aquela não foi a primeira vez que esse cara escreveu, que esse roteiro não saiu direito já nesse primeiro fim de semana, foi só a base. Que ele foi mexido várias vezes depois disso, e que aquele cara com certeza já tinha cultura de escrita de roteiro há muito tempo, né? Então é muito diferente a forma como a gente fala isso. Mas eu escrevi isso assim, eu tive uma ideia assim, não sei o quê. E não é. Ao longo do curso, com os elementos e as ferramentas que eu vou trazendo a cada aula, os alunos vão perceber exatamente isso, dizendo, caraca, não é assim. Estou com uma ideia e ela, né? Ou aquela velha história do, porra, isso que me aconteceu, dá um filme. Dá mesmo, né? Porque a questão da adaptação tem elementos muito próprios da adaptação, né? Porque muita gente, por exemplo, gosta de falar a seguinte frase, o livro é melhor que o filme. Calma, é como se você estivesse comparando, sei lá, repolho com maçã, dizendo que o repolho não é tão doce quanto a maçã. Pô, são duas coisas diferentes, sabe? Então, assim, livro é uma linguagem totalmente diferente do cinema, não tem como ser a mesma coisa. E mesmo a gente mesmo na indústria falando, pois olha, ele foi muito fiel ao livro, né? Existem nuances aí, existem coisas que precisam ser pensadas quando a gente está falando em adaptação, porque quando você está falando em roteiro, né, para cinema, existe uma forma própria de pensar. E existe uma forma própria de construir, existe uma forma própria de compor personagem, e aí existe uma maneira específica de estruturar. E aí eu repito, estruturar não é seguir a risca manual de roteiro. Não é. Não é ler tudo aquilo e seguir passo a passo. Senão não existiria filme de 1h30, de 1 hora, de 2 horas diferentes. Né? Você não tem como fazer isso. Eu faço a diferença, inclusive, da coisa de longa para curta. E tem gente que jura que é a mesma coisa e tem gente que jura que são radicalmente diferentes. E eu mostro exatamente por que eles não podem ser considerados nem diferentes, nem iguais. É uma coisa que está ali no meio. Porque você tem os mesmos princípios para escrever um curta, né? De pensar a estrutura. Tá? Isso são
são duas palavras, dois conceitos que são fortíssimos na escrita de roteiro: estrutura e conflito. Não existe você querer contar um filme de ficção, óbvio. Não estou falando aqui de documentário, eu não estou falando aqui de filmes arte, né? Nada contra, mas é aquele negócio. A gente, hoje em dia, o que a nossa proposta é tentar escrever filmes para viver disso, né? Então, quando a gente fala em filme, filme de ficção, né? Filme, uma história sendo contada, uma história sendo narrada, né? Que possa ser filmado com atores num lugar, numa locação, aquela coisa toda. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de determinados elementos e uma estrutura, sim. E não é uma estrutura fixa e inflexível. Não é uma estrutura que tenha que seguir uma receita de bolo, mas uma estrutura, pelo menos para o próprio roteirista, saber para onde está indo com a história. Porque quando eu trago, por exemplo, eu cito muito Maqui, né? Cito muito alguns teóricos e roteiristas americanos, sim, tá? Porque eles sabem o que fazem, né? Eles estruturam isso, eles otimizam esse trabalho todo da escrita do roteiro audiovisual há muitas décadas, né? A gente não pode deixar isso de lado. Eu sei que se alguém for estudar, por exemplo, cinema novo e tal, uma das grandes bandeiras do cinema novo era, sim, eu sei que era o rompimento com as coisas de Hollywood, mas isso é um probleminha, né? A velha frase, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é um problema. Porque uma ideia na cabeça e uma câmera na mão não inclui um roteiro no meio, e é o que acontecia. Muitas vezes o roteiro nem fazia parte, né, do processo criativo. Era simplesmente, vamos ali agora fazer, eu mesmo vou escrever e tal. Então, só com o tempo que aqui no Brasil foi se dando mais valor a esse profissional. E eu não preciso só pensar em Hollywood quando eu falo disso, né? Os argentinos aqui, coitados, estão passando pelo que estão passando, mas eles estão anos-luz na nossa frente em termos de cinema, né? Porque a preocupação deles sempre foi grande. Eles podem não ter recurso suficiente, não tem toda uma... mas conhecimento e a forma do aprendizado, né, de se estruturar bem um roteiro e filmar aquilo e pensar a cena e tal, nossa, eles estão muito, muito na nossa frente, né? Não preciso nem dizer nada, é só ver o cinema argentino, né, o quanto que eles brilham nas últimas décadas. E tiveram também Então, uma das coisas que a gente trata bastante nesse curso é exatamente isso, essa diferença. Então, assim, uma das coisas primeiro, entender um pouquinho do que aconteceu, né? Que momento é esse do cinema brasileiro? O que a gente está fazendo? O que já foi feito? Mas por que foi feito dessa forma? Onde que está o que a gente pode chamar de erro? Né? Eu odeio falar em erro, mas eu acho que é mais prático de pensar quando as pessoas pensam sobre erros. Porque não é uma ideia... É ruim, porque a gente parece que está tudo doente, né? Tanto é que tem um processo que a gente faz de doctoring. Eu chamo de consultoria, que a gente está diminuindo ao máximo chamar de doctoring, porque senão você diz que é alguma coisa errada, né? Alguma coisa doente. Não é. Então, é simplesmente um aprimoramento das coisas. Porque, assim, em termos de criatividade, o brasileiro, nossa senhora, né? É o rei da criatividade. E a gente tem muitas histórias para contar e a gente tem muita gente boa para contar essas histórias. Mas falta técnica, né? E técnica, por mais que você queira quebrar regras, por mais que você quero fazer coisas autorais e eu não quero nada me privando da minha criatividade, aquela coisa. Gente, não adianta. Se você não tiver um mínimo de técnica como base, você não dá sequência numa boa história, né? Eu vejo filmes que eu, claro, não vou falar aqui, mas eu uso em sala de aula, filmes nossos, brasileiros, que estão, assim, avançadíssimos em termos de uso de câmeras e a fotografia e a atuação. Cara, tá um show, tá um espetáculo. Tá um espetáculo de direção, de câmera, de tecnologia, tudo. E aí eu pego 3 cenas seguidas do filme, lançado agora, um ano, e mostro para os alunos. Vamos lá, qual o problema das 3 cenas? Você tem 3 cenas seguidas lindas, fotografia maravilhosa, o pessoal não sei o que, dão a mesmíssima informação com as mesmíssimas palavras. E para completar, palavras que não fazem sentido na história. Então, assim,
é um descuido no roteiro. Né? É uma questão de roteiro. E tudo bem, a gente precisa começar a admitir que não tão bons assim, nesse nível, porque os bons estão indo bem. Né? A gente tem muitos filmes maravilhosos no Brasil. Mas é muita gente ainda que tenta, né, fazer as coisas aqui e não consegue perceber que o problema está lá no início, na base, no roteiro. Eu gosto de contar uma história que eu nunca lembro se foi de verdade ou se foi dentro de um filme, isso, não lembro, eu só lembro da situação. Que é de um diretor de cinema que se acha simplesmente o máximo. Ele está dando uma entrevista e na entrevista ele diz que ele é foda, né, que ele é tudo de bom, que qualquer coisa na mão dele sai um excelente filme, que ele não precisa de nada mais, porque ele é muito bom, ele não precisa nem de roteiro para fazer um bom filme. E aí o principal roteirista dos filmes dele está assistindo essa entrevista e manda para ele, pelo correio, 120 páginas em branco e escreve em cima, filma isso. Porque é isso. Vai filmar o quê se você não tem uma base? E eu não preciso ir muito longe disso, né? Tem muita gente que diz, mas Tarantino. Gente, Tarantino escreve os filmes que dirige. Vamos deixá-lo de lado, né? Vamos pensar em ser... Eu gosto da aula pensando que está todo mundo querendo ser roteirista. Mas eu quero ser... Tudo bem, isso é depois. Comigo vai aprender primeiro a valorizar e construir um roteiro, né? E tratar de um roteiro. Porque você pode terminar um roteiro, entregar para qualquer pessoa, que a pessoa pelo menos vai saber botar. Depois do seu roteiro, ainda vem a visão do diretor, ainda vem a visão de produtor, ainda vem a visão do ator. Então, ninguém está dizendo que você vai fazer um roteiro para que alguém siga 100% exatamente, cartesianamente, seguindo o seu roteiro. Não é isso. Mas quanto mais redondo ele já chegar na mão de produtor, diretor, etc., ele não vai deixar de sofrer alterações até a hora de sair. Mas ele vai sofrer bem menos alterações que são daquelas que são contrárias ao que você queria botar como essência. Quando a gente sabe colocar no roteiro aquilo que a gente está pensando, né, que não é fácil você colocar nas palavras as imagens que você está pensando, não é uma coisa fácil. Então, assim, quanto mais a gente aprende tecnicamente a traduzir para o papel, para as palavras, aquilo que está na nossa criatividade, na nossa imaginação, melhor. Porque a tranquilidade com que uma equipe vai pegar o seu roteiro é muito maior. E isso a gente está falando, gente, de roteiro literário. Ninguém está falando aqui de roteiro técnico, que é uma coisa que é feita depois, pela própria equipe do diretor, assistente, produtor, etc. A decupagem é uma parada que é feita por todos os profissionais em suas determinadas áreas. Mas todo mundo vai ter acesso ao seu roteiro literário. E ele tem que estar de tal forma criado e construído que ele seja fácil de qualquer pessoa ler e entender, pela forma como está escrito o seu roteiro, entender aquele personagem, entender aquele backstory daquele personagem, entender para onde esse personagem está indo, entender o conflito específico da sua história, né? Entender, tem que ser o roteiro tem que estar de tal forma desenvolvido que a pessoa lê aquilo e é quase como se concordasse, dizendo, claro, é óbvio que esse personagem tinha que agir dessa maneira. Por quê? Por que eu digo que é óbvio? Porque eu entendi o personagem, entendi o conflito, então eu sei exatamente como ele deveria reagir. E é assim que ele reage. E daí está perfeita o link entre esses elementos. Né? Então a gente trabalha isso. Uma coisa que eu também gosto de falar muito é que por mais que a gente fale muito dos americanos, gente, construção de dramatúrgica, né? Construção narrativa, estrutura narrativa, não veio dos americanos. A gente começa os estudos em Aristóteles, 300 antes de Cristo. Então, nem nos Estados Unidos a parada foi. Mas esses caras é que conseguiram otimizar, compilar as informações, eles estudam, né, isso. Então, sim, eu uso uma bibliografia de muitos autores, roteiristas ou estudiosos aqui, americanos, né? A jornada do herói, que a gente tanto gosta de falar, mas hoje em dia a jornada do herói é usada em tudo, né? Na psicologia, os coaches usam jornada do herói, todo mundo usa a jornada do herói.
Mas a ideia da jornada do herói vem de um cara que estava estudando, né, um sociólogo, filósofo, nem lembro mais o que é, historiador e tal, que é o Campbell, e ele estava estudando a ideia de como o mito do herói é tratado nas diversas culturas do mundo. Então, é só para vocês verem que a gente está trabalhando hoje em dia uma coisa que já vem de milhares de anos, né? O ser humano já tem a coisa do contar história desde aqueles carinhas pintando na parede das cavernas, porque a ideia é de contar uma história. Então, isso não é recente, isso não é de agora, né? Mas Aristóteles foi um dos primeiros, pelo menos que a gente tem ainda, né, acesso a documentos, né, dele, a uma obra dele, que é a Poética, que fala sobre essa necessidade de se ter um olhar para a construção da história. Né? Hoje parece óbvio a gente dizer que a gente tem que contar uma história com início, meio e fim. Não era óbvio. Né? E esse carinha lá é que começou a trazer isso. Então, tudo que a gente tem hoje, até a partir dos americanos mesmo, vem de lá. E quando a gente fala, inclusive, de estrutura, né, narrativa, eu não estou falando de uma questão agora, cinema apenas, né? Uma das maiores bases dos americanos para falar sobre cinema e roteiro vem de um livro do La Rosegri, que é um livro sobre teatro. Né? Porque foi bem antes da ideia de se escrever para o cinema. Então, é uma coisa... são todas essas coisas que a gente vem falando, entende? Por quê? Porque eu acho mais fácil que se entenda o porquê de se usar isso como base para construir para frente, entende? E não simplesmente sair jogando, gente, aqui, tá a jornada do herói, aprenda e vai escrever. Eu não quero usar a jornada do herói. Se todo mundo escrevesse exatamente as etapas da jornada do herói, tudo quanto é filme ia ficar igual. Mas eu não quero usar a jornada do herói. Então tá, então toma aqui um Sid Field e vai escrever. Sim, mas o Sid Field, ele pontua a minutagem que você tem que escrever e tal, isso não me interessa. Eu não quero fazer um filme de 2 horas, né? Eu quero fazer um filme de 1h30. Uma coisa. Então, o que a gente acaba entendendo é que existem diversos métodos, né, de escrita, e que eu utilizo muito como métodos de análise, né, de construção de roteiro. E a partir disso, você tem como base a ideia de que, olha, existem etapas na construção de um roteiro. Fazem parte de uma estrutura narrativa. Mas eu não sou obrigada a seguir coisinhas, né, específicas, um template, um manual de roteiro, uma receita de bolo. E é uma coisa interessante, porque quando a gente fala sobre isso, e muita gente critica os manuais e tal, as pessoas vão com a ideia de que, por exemplo, que isso significa fazer filme com final feliz. Não. Estrutura narrativa não tem nada a ver com final feliz. Significa contar uma história sempre na ordem cronológica. Não, estrutura narrativa não tem nada a ver com ordem cronológica dos acontecimentos. Não precisa nem contar uma história linear. Né? A ideia não é essa. A ideia é você saber exatamente que elementos e ferramentas você precisa para essa construção. E uma coisa também que é muito forte em relação à escrita de dramaturgia aqui no Brasil, especificamente para audiovisual, claro, é a questão de aprofundamento de personagem. Porque isso é uma coisa que a gente herdou das novelas, né? A novela, exatamente pela forma como ela tem que ser escrita, né? Filmada logo, rápido, gravada, a forma como é produzida, ela não permite que um roteirista escreva com o aprofundamento ideal como é feito para um cinema ou para a série. E tudo bem. É da linguagem da novela isso. Isso não é uma crítica. É a forma como a novela precisa ser escrita. É só pensar, é mais fácil eu ter um personagem estereotipado e escrever sobre ele, porque eu tenho que escrever um capítulo hoje para ser gravado amanhã. Tu acha que eu vou ter tempo para ficar esmiuçando carinha, botando altas coisas na história? Não. Então, sim, a novela acaba sendo a novela tradicional. Não estou nem falando das novelas que agora estão indo para streaming e tal, que ela já é uma coisa híbrida, né? Já está trazendo uma coisa mais voltada até para a série. Ainda assim, por que não tem tempo de aprofundamento? Porque eu não tenho tempo para entregar. Então, claro, eu vou trabalhar com personagens estereotipados, claro, eu vou trabalhar com uma coisa mais rasa. Né? Eu não tenho muito aprofundamento. Agora, se eu vou pensar realmente como se estrutura e se compõe personagem para filme ou série, pensado
as séries tradicionais, os filmes tradicionais, etc., eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais nesses personagens, né? E quem está dizendo isso não sou eu. Desde Pamela Douglas, que é uma roteirista americana, ela já faz ela já trabalha essa diferença de linguagem pensada novela e filme, né? Até porque a gente, quando fala em novela, está lembrando que novela tem em vários lugares do mundo, só que a gente só está lembrando que as nossas novelas são as melhores. Isso é certo. Mas a Pamela Douglas já traz essa diferença, né, nessa superficialidade, que não significa ser algo ruim. Mas a gente tem aqui também um autor e roteirista, que é o Hermes Leal, e ele tem um livro que ele fala sobre as paixões dos personagens. Ele faz uma comparação boa, né, com séries americanas e novelas. E ele fala exatamente isso. A gente não tem um aprofundamento dos personagens, né? Isso é um problema. Isso é um problema. E é um problema porque acaba trazendo para telona, né, ou telinha, dependendo de onde a pessoa assiste, o que ela faz, o personagem mais raso mesmo. Então, também é uma coisa que a gente trabalha bastante nesse curso, que é quando analisar a composição do personagem, né? O que levar em conta na composição de um personagem para que ele viva aquele conflito, aquela trama que você está pensando, de uma forma que seja consistente com o que foi dado, né? Ou condizente, né, com o que foi dado. Porque a grande questão é o que é que você está apresentando para o seu público? Quem é esse cara? Em que ele está vivendo? Agora que eu estou entendendo quem é esse cara, o que é que ele vai viver? Você está conseguindo me convencer de que aquele cara, naquela situação, naquele dia que ele faria exatamente isso? Me convence? Pô, me convence. Então foi uma boa estrutura de roteiro. Foi um bom roteiro escrito, né? Então é muito isso que a gente traz nesse curso. A gente eu trabalho os elementos, né, da construção, eu trabalho entregando bastante, trocando um pouco essa coisa das ferramentas, né, de utilização. A gente faz uma análise em trechos de filmes, eu não perco tempo passando filme, tá? Não, nem se preocupem com isso, eu não perco tempo de aula passando filme, que eu acho uma sacanagem, mas eu peço para vocês assistirem filmes, obviamente, antes, para a gente poder comentar depois em sala de aula, que depois eu trago alguns trechos, né, de filme para poder ficar mais bem entendido. As pessoas acham uma coisa meio bizarra, porque eu trago filmes, eu uso muitos filmes em aula, que às vezes você para pensar assim, cacete, o que esse filme tem de bom? Ah, desculpa, gente, eu sou desbocada, eu esqueci de contar no início, eu sou desbocada, é o jeito que eu tenho de falar como eu gosto de um negócio que eu, né, com que eu trabalho. Mas a pessoa às vezes fica pensando assim, caraca, por que ela trouxe esse filme ruim, né? Não sei o que tal. Mas, gente, vocês não têm noção do quanto dá para aprender com filme merda. Filme merda é excelente na didática, porque tem muito filme que eu utilizo em aula que ele realmente é ruim mesmo. Americano, filme americano. Mas ele tem os elementos necessários para a gente entender alguma questão da construção de roteiro. E depois que a gente entende naquele filme, fica mais fácil da gente pensar no nosso, né? Então, é isso que a gente utiliza. E uma coisa legal que eu gosto de trazer nesse curso a gente tem 2 tipos de exercício prático, né? Um deles, vocês vão escrever um curta, né, de 5 minutos. Eu até agora tô até querendo até aumentar um pouco disso, que ele pode ser de 5 a 10 minutos, mas ele fica só na escrita, óbvio, no roteiro, que ele serve para mim, né, para esse curso específico de roteiro, tá? É para vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês vão aprender no curso, né? E é uma maneira da gente ter uma troca em relação a isso e eu analisar se vocês realmente absorveram essas informações, tiveram como colocar, aquela coisa toda, beleza. Mas existe um segundo exercício para vocês fazerem, que é contar um curta de 1 minuto, tá? Que ele basicamente vai ter uma página e meia no máximo. Por que a gente tem esses 2? Porque um é para avaliação específica da turma, né? Do que foi compreendido, do que foi absorvido pela turma e que serve para a gente ver se realmente, cara, você aprendeu mesmo, você entendeu mesmo, né? O que era para ser feito. E isso serve para a gente avaliar ao final do curso. Mas o outro de 1 minuto é a parte que o pessoal gosta mais, né? Interessante, porque é o seguinte: o curta que estiver melhor, que tiver com melhor
mais viabilidade, né? A gente não diz que a gente escolheu o melhor curta, não é isso. Mas esses de 1 minuto são todos levados para uma banca nossa, da ABC, e a gente seleciona um, né? O diretor vai junto comigo, com o Afonso Beato e tal, a gente seleciona um deles que nos pareça mais viável, né? Mais que encaixe mais dentro das coisas que a gente precisa para poder fazer exercício. Por quê? Porque esse selecionado é utilizado pela turma de direção. E eles vão filmar esse curta que vocês fazem de 1 minuto, tá? Então, é bacana porque a gente tem essas duas formas de visualizar, né? O de 5 a 10 minutos é uma avaliação nossa, especificamente de roteiro. E o de 1 minuto é uma chance de vocês poderem ver filmado aquilo que vocês escreveram. Então, é um estímulo maior que a gente tem para fazer. É um curso que vocês vão ver que é uma coisa relativamente rápida, óbvio, né? O tempo dele não é uma coisa extremamente aprofundada, não dá tempo da gente escrever um longa, nada disso. Porém, todas as ferramentas que eu passar, todas as aulas são voltadas para longa-metragem. E eu faço a diferençazinha para o curta, para vocês colocarem em prática tudo que a gente está trabalhando, de ferramentas, de elementos, colocarem num curta-metragem. E aí soma isso, esse de 1 minuto, que pode ser selecionado ao final do curso para ser filmado pela galera da direção. Então, eu acho muito bacana isso, porque dá a chance, inclusive, da galera ter a coisa do diálogo. Porque tem uma coisa que é muito importante para a gente, que é o diálogo entre roteiro, produção e direção. Né? Isso é fundamental na indústria criativa. E também não é uma coisa que culturalmente no Brasil a gente tem muito acesso, porque no Brasil realmente, como eu falei no início, a gente há pouquíssimo tempo começou a valorizar o profissional do roteirista, né? E começou a dar mais voz e buscar mais os direitos e entender que é um trabalho complicado, sabe? Porque já aconteceu muito de gente vir me procurar de consultoria depois que o negócio já estava pronto. Eu falei, isso não ajuda. Não, mas é só para você dar uma... Não existe só dar uma pincelada, só dar uma olhada, só dar uma revisada. Roteiro, gente, é o coração da história, né? Roteiro é a alma da história. O roteiro é a dramaturgia. O que o diretor vai fazer é realizar aquilo. Ele vai fazer aquela história que está ali contada ser vista. Mas para ela ser vista, ela tem que ser compreendida por aquela equipe. Então, escrever roteiro para cinema não é simples. É trabalhoso, mas eu acho extremamente gratificante. Tá? Depois da gente ver o nosso negócio pronto, sabe? A gente escreveu aquilo, pensou aquele personagem, e ver aquilo pronto, é lindo. É lindo. Mas dá trabalho, sim. Né? E eu tenho um método muito específico de trabalhar também, que eu sou contrária àquela ideia de primeiro deixa eu falar tudo e depois a gente começa a trabalhar. Não, eu desde o primeiro dia já peço coisa para vocês trazerem, sem a exigência de vocês já terem entendido do que se trata. Porque quando eu falar sobre o que se trata, é mais fácil vocês visualizarem aquele elemento, a sinopse, o argumento, tal, né? É mais fácil vocês visualizarem aquilo no projeto de vocês, quando eu estou explicando. Porque ouvir sobre determinados elementos e ferramentas no vácuo é mais complicado, né? Mas ter alguma coisa já na mão e saber aonde mexer, o aprendizado é muito maior, né? Então, assim, o curso é isso, tá? É sim um curso rápido, porém, só vocês saberem, às vezes eu falo, às vezes eu passo da hora, várias vezes eu passo um pouquinho da hora, eu juro que eu tento ficar dentro da hora, mas é que eu falo pelos cotovelos, mas eu garanto a vocês que vocês saem desse curso entendendo de roteiro, né? Entendendo até, às vezes, acima da média de muita gente que, inclusive, está no mercado. Eu acho fundamental que profissionais de outras áreas da indústria criativa entendam de roteiro. Vocês não têm noção da diferença que a gente já viu na prática de um aluno de direção, de como ele age na aula de direção,
depois de ter feito aula de roteiro. É outra parada, gente. Tá? Um diretor que entende de roteiro é outra parada. Um produtor que entende de roteiro é outra parada. Tá? Outros profissionais, sabendo o trabalho que é um roteiro, né, feito de se fazer um roteiro, e a forma de se ler um roteiro, a forma como foi construído, o que foi pensado para chegar ali, né? O cara que é capaz de olhar um roteiro e falar assim, vamos lá, qual é o objetivo dessa cena? Cara, o dia que eu ouvi um produtor, dentro da quando eu estava fazendo a série, né, que eu escrevi, e aí eu fui fazer uma participação como atriz também na minha própria série, porque você sabe como é que é, né? A gente joga nas 11, eu acho que vale para todo mundo. E aí, quando eu fui para fazer a minha participação, eu fiquei quietinha, né? Ninguém precisava saber que era eu que tinha escrito aquele roteiro, então eu ficava quietinha. E o cara foi, me pega um negócio e fala assim, então, gente, vamos sentar aqui rapidinho, fazer uma análise e pensar o objetivo dessa cena. Gente, aquilo, juro, correu uma lágrima. Porque é tão maneiro, cara, ver os outros profissionais entendendo aquilo que está na mão deles. É fundamental. Eles sabem que não foi à toa que foi feito aquilo, né? Eles sabem que existia um processo todo de construção, um processo criativo, mas de construção, com uma forma de se escrever, uma maneira de se pensar, né? O personagem não faz e fala coisas aleatoriamente, ele faz e fala coisas porque ele foi construído pensando nisso. Um personagem não tem uma ocupação só porque tem uma ocupação, ele tem uma ocupação porque aquilo que ele aprende na ocupação dele faz diferença em determinada cena. Ele não ganha determinadas qualidades, né? Só para acrescentar alguma coisa. Ele tem aquelas qualidades, ele tem determinados adjetivos na hora da gente construir, tá? Ele ganha adjetivos, porque ele precisa trabalhar aquilo durante aquela história. Então, assim, existem algumas regras, entre aspas, que a gente precisa seguir para que fique uma história boa. Tanto é que eu gosto muito de uma citação do Maqui, em que ele fala de princípios, né? Ele fala que a regra é uma coisa que faz tudo ser muito previsível, né? Regra é uma coisa que diz, você tem que fazer de tal maneira. E no roteiro audiovisual, o que menos a gente consegue visualizar quando a gente realmente está aprendendo é que existem regras. Não é isso. Ele fala sobre princípios. O princípio diz, isso funciona. A decisão de usar é você, é sua. Né? Então, a gente trabalha com os princípios do roteiro. Trabalha com padronização de formatação de roteiro. Não existe isso é proibido, isso é obrigatório. Mas existem coisas que fazem ficar melhor. Né? E a gente vê isso na prática. Então, o curso, né, basicamente é isso que eu trabalho no curso de roteiro literário, com esses dois exercícios de avaliação. Né? Um que é de avaliação nossa mesmo, é coisa professora, alunos, e um que é selecionado para a turma de direção poder filmar, né? Todos os créditos garantidos, tudo bonitinho, vocês podendo até trocar. Então, eu acho que é isso que eu queria falar, e eu queria agora deixar aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem, para quem tiver com os microfones funcionando, câmeras, etc. Por favor, abram. Queria tanto ver o rosto de vocês. Anselmo, eu estou vendo uma coisa assim, sabe? Parece um filme no ar, uma coisa escura, né? E tal, deu para ver, assim. Então, fiquem à vontade, gente, para fazer perguntas, abram o microfone, câmera, para dar oi, qualquer coisa. Fiquem super à vontade. Alguém? Pô, gente, juro, ninguém quer me perguntar nada. Podem me dizer de onde vocês são? De onde vocês falam? Todo mundo do Rio? Carla? Carla é do Rio. Do Rio, show. Você é da de que área, Carla? Pô, na verdade, eu sou atriz, venho fazendo pesquisa sozinha sobre roteiro, e enfim, né, o que está no meu alcance, né, que tem toda uma questão de alcance, mas verdade. Eu estou sempre vendo, lendo, e, enfim, não podia perder esse momento. Eu queria fazer uma pergunta, que eu não quero. Passa. Entre estrutura e conflito. A gente tem uma estrutura, a gente tem a estrutura e o conflito do roteiro e a estrutura e o conflito de cada personagem.
Não, são coisas diferentes. É porque quando a gente fala conflito, aí é uma questão muito que eu abordo em aula sobre os conceitos, né? O conceito de conflito de um roteiro não é a mesma coisa que os conflitos internos do personagem. É isso tá? que eu estou perguntando. São duas coisas distintas, né? São sim. Porque existe o conflito matriz, que a gente chama, e é desse conflito que eu estou tratando. O conflito específico num roteiro, o conflito matriz, é um ponto específico que faz a história andar. Okay. Né? E é a partir disso que a história anda. Fora isso, na composição de personagens, existem os conflitos do personagem e tal. Aí é bem o que você está falando, é essa diferença, sim. Ok. E uma outra coisa, assim, o conflito do personagem e a estrutura, né, que a gente vai criar para cada um deles, eles podem vir paralelo a essa estrutura e o conflito do roteiro? Eu posso andar paralelamente com ou não? Não, você não anda paralelamente, pelo contrário, elas precisam se cruzar, porque, na verdade, em termos de personagem, a gente nem fala muito de estrutura de personagem, a gente fala de arco. O arco de um personagem, ele caminha, tanto que as coisas são muito simbióticas também, tá? A gente fala muito que o arco do personagem, ele está diretamente relacionado com a estrutura da história, diretamente. Né? Quando a gente constrói, por isso que eu até brinquei com essa coisa de a gente não cria uma ocupação de personagem à toa, né? Não é à toa. Um personagem num determinado universo, e quando a gente fala de conceito de universo, não é locação, né? Não é um universo físico, mas um personagem dentro de um determinado universo, ele tem uma função, né? Então a gente trabalha com funções dramáticas dos personagens. E aí isso também eu trato, né? Porque sim, são conceitos diferentes. Mas é bem interessante que você tenha trazido isso, que eu falo, sim, na composição de personagem a gente fala de arco, o arco do personagem. E até pouco tempo, muita gente que está no mercado ainda utiliza, óbvio, jargões do mercado como foi crescido, como ele cresceu no Brasil, né? Então tem muita gente, por exemplo, que fala da trilha do personagem. E aí, para mim, isso é bem confuso, porque eu aprendi como arco. E aí, quando eu fui trabalhar com uma galera que já trabalhava de televisão, eu falava assim, não, então, quando a gente fizer a trilha do personagem, aí eu fiquei meio assim, falei, trilha para mim é trilha sonora, mas tudo bem, entendi. E aí, aos poucos, a galera já está se atualizando com a ideia de arco. Eu acho tão maneiro, cara. A Thelma Guedes, não sei se alguém já ouviu falar nela, uma puta roteirista brasileira, de 40 anos de mercado. Ela é foda, cara, ela é maravilhosa. Aí teve um Frapa que eu fui assistir uma palestra dela, Frapa é o Festival de Roteiro de Porto Alegre. E ela falou, né, estava ela e o Thiago Dottori no palco, e ele perguntou alguma coisa lá, não sei o que ela foi e disse assim, não, então, eu fui fazer um curso de roteiro esses dias, cara, foi um tal de, que? Thelma foi fazer, que porra é essa? E aí ela foi, aí o Thiago olhou para ela, você foi fazer curso, Thelma? Ela, ué, gente, claro, quando eu comecei a escrever, era uma coisa muito vamos aprender fazendo, certo? 40 anos atrás, sei lá. Aí ela, qual o problema se mundialmente existe uma padronização de jargões, de nome e tal, para as pessoas se entenderem? Qual o problema de eu aprender? Gente, que a mulher virou, nossa, eu falei, cara, linda, linda, linda. Só por isso, porque a gente, por exemplo, a gente trabalha muito com coprodução, gente. A gente tem trabalhado muito com coprodução internacional. Aí você vai lidar com alguém de fora que está mais chegada nessa coisa das padronizações aqui, e chega dizendo assim, não, é o seguinte, eu aprendi que a gente aprende fazendo. Porra, ajuda. Os caras não vão, né, te receber tão bem dessa forma. Eles querem ver o que você sabe realmente, né? Começou a acontecer muito nos últimos anos, a ideia de, por exemplo, galera que participava de concurso de roteiro, entregando roteiro escrito no Word. Gente, raríssimos os lugares, normalmente os mais iniciantes, né, que aceitam alguma coisa ainda escrita no Word. E o que mais existe hoje é editor de roteiro, e gratuito. Né? E que coloca tudo no negócio bonitinho, num padrão, etc. Então, esquece utilizar o Word, entende? Daí, quando a gente começou essa troca maior com os gringos, principalmente aqui, Rio to See, por exemplo, que começou com o Rio Content Market há milênios atrás, né? Os primeiros gringos chegaram no Rio Content, vendo aquelas coisas, eles olhavam, cara, eu não esqueço as conversas com os caras. Eles olhavam e falavam assim, mas isso aqui não é roteiro. Aí eu, como professora já, né, falei, não, olha só, é sim, tá? Mas é que ele, não, isso aqui não tá no formato. Eu falei, não, veja bem, é que aqui a gente ainda tá muito assim, o pessoal ainda, né, faz, tá? Ele, tá.
Agora não existe mais isso. O roteiro tem que estar escrito na formatação de roteiro e acabou. Né? Porque é uma coisa, é um padrão mundial e a gente se reconhece. Eu brinco que é a mesma coisa que o alfabeto. Eu nunca sei se isso é alfabeto militar. Eu não sei, porque meu pai é piloto comercial aposentado, né? Era da Varig e tal, e ele usa o mesmo. Né? Chama Alfa, Bravo, Charlie, Delta, essas coisas. Eles se comunicam, né? Assim, por rádio na coisa. É mundial. O piloto do mundo, um piloto pode vir do mundo inteiro, cara. Ele pode ser chinês, indiano, não sei o que. Ele vai aprender o alfabeto exatamente igual. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Ele vai aprender igual. Para quê? Porque é a forma de se comunicar. E eles falarem a mesma coisa. E eles se entenderem. É padrão. É a mesma coisa. A gente tem alguns padrões que não é porque a gente está tentando americanizar a parada. A gente está tentando padronizar para ser entendido e contando a nossa história. Entende? Brasil. Dani, com licença, fala um pouco, por gentileza, sobre argumento. Argumento tem uma aula inteira sobre isso. É. Porque o argumento não tem a mesma estrutura de roteiro. Eu gosto de brincar aqui, gente. Argumento conta a história. Argumento conta a história. Roteiro mostra. Roteiro literário mostra a história. Roteiro literário é dividido em master scenes, que mostram onde acontece, como acontece e o que é falado. Mas é necessário ter um argumento antes de um roteiro? Não é obrigatório, mas, primeiro, muitos concursos pedem argumento em vez de roteiro. Numa ordem em etapas, o argumento vem antes do roteiro. Tem muito concurso que pede argumento. Na Biblioteca Nacional, se você não fez o roteiro ainda, mas quer registrar logo, você registra argumento. Na Ancine, se você quer registrar um negócio, argumento. Tá? Agora, é uma coisa interessante, né? Porque argumento não é um documento tão tradicional nos Estados Unidos. Eles lá trabalham mais com outline. Argumento aqui a gente escreve, inclusive, no Brasil, existe gente que só é argumentista. Só escreve argumento, não escreve roteiro. Porque o argumento é uma maneira própria de escrever. É um texto em prosa, é um texto sem diálogo, o argumento não tem diálogos, ele é escrito como se fosse um conto, e ele tem um número X de páginas, mas que não é fixa. Como eu falo, que nada é obrigatório, nada é proibido. Uma página de argumento equivale mais ou menos a 10 de roteiro. Né? Então, existe uma tradição de se dizer que o argumento tem umas 10 páginas. Mas eu acabei de entregar, semana passada, um argumento de 8. O importante é que ele conte a história toda. Mas ele é um documento importantíssimo, Carla. Okay. Importantíssimo. A maioria das vezes, a pessoa acaba negociando o argumento, não o roteiro. E leva depois para a sala de roteiro. E leva depois para uma sala de roteiro. Isso no caso de série. Mas série daí a gente não usa argumento, a gente usa arco de temporada. Maneiro. É um outro argumento, é um outro tipo de documento. Mas o argumento do filme equivale ao arco de temporada da série. Série a gente entrega um arco de temporada, não um argumento. Entendeu? Pode crer. Então, eu falo um pouquinho sobre essa diferença também. Eu não me aprofundo em série, porque se me deixar falar de série, gente, eu não paro mais. Sério. Mas aí fica para outro curso, porque o outro curso ele é mais aprofundado em série. Mas tem que ter essa base de qualquer maneira, porque a base de escrita de roteiro é a mesma, de construção. Essa é a mesma. Eu, por exemplo, acho que deve ser, assim, nas coisas que eu busco fazer, que elas sempre param num lugar, óbvio, né? Não faço aula, mas depois a gente tem que dar continuidade, mas é a escrita dos diálogos. Gente, tem gente que ganha a vida só como dialoguista. Eu acho tão interessante, sabe por quê? Dialoguista? Carla, já fica uma dica só para você saber, tá? Vamos nessa. Eu sou modéstia às favas, eu tenho um monte de defeito, eu sei disso, mas tem uma coisa que as pessoas elogiam bastante, são os meus roteiros. O pessoal gosta muito dos roteiros que eu escrevo. E eu tenho certeza que uma das coisas que me fez ser boa dialoguista é a minha experiência como atriz. Porque a pessoa que escreve diálogo sem ter noção da embocadura, escreve muito diálogo que é muito bonito no papel. Aí, quando é dito, a pessoa não consegue dizer. Sabe? Fica aquela coisa de 3 tigres, tristes, você não sabe mais o que tá. Não tem como falar. Bom saber disso. Mas é verdade. Eu tive um colega roteirista, que a gente trabalhava junto,
até o dia que a gente trocava tanto isso, cara, e eu tenho essa coisa já de falar desse jeito, essa coisa de gesticular, é coisa bem de ator, né? De, sei que, já vai interpretando e tal. Cara, ele virou pra mim uma semana, só me mandou dizendo assim, ó, só pra você saber, me inscrevi num curso de teatro. Oi? Pra quê? Ele falou, não, porque eu já sei que eu só vou melhorar naquilo que eu acho que eu preciso melhorar, fazendo um curso como ator. Legal, achei bem bacana. Ele realmente melhorou muito os diálogos dele depois que ele fez o curso. Porque é uma coisa interessante. Diálogo, eu não estou dizendo que é uma coisa obrigatória, só estou dizendo que ele, no caso dele, ele tinha umas travas na hora de escrever que ele conseguiu libertar fazendo teatro. Por quê? Porque ele conseguiu estar do outro lado, né? E falar as coisas. Eu falei assim, então, os diálogos, na hora que a gente desenvolve, mas por isso que passa por aquelas etapas que eu falei de ferramenta de qual o objetivo dessa cena. Cara, se você não sabe responder o objetivo da sua cena, você não vai conseguir desenvolver seu diálogo. Não vai. Não vai. Se você não entender para que serve a cena que você está escrevendo, você não consegue fazer o diálogo. É surreal isso. E a gente tem aula, obviamente, especificamente de diálogo, né? De trabalhar um pouco a coisa de diálogo e tal. Então, é nisso. O curso é mais nisso mesmo. Eu trabalho elementos e ferramentas para todo mundo ficar apto a escrever suas próprias histórias. Ai, que é muito bom. Escrever é muito bom. Escrever Eu sei! É fundamental, na verdade, para viver. Sou apaixonada. Para viver. Para viver. E aí, Obrigado, gente? cara. Obrigado, Foi, eu mas agradeço. nada. Quem mais, gente? Todo mundo de boa? Bom, gente, se a gente está finalizando, então, fica aí meu convite a vocês se inscreverem no curso. Eu aposto que vocês vão gostar. É legal, é muito bacana a gente poder colocar, a gente poder abrir essa, sabe, essa caixa que a gente tem na cabeça e colocar a criatividade toda no papel. Eu acho muito bacana, eu acho muito gratificante. Eu já vi alunos, né, que ficaram muito felizes depois de ver o próprio roteiro depois filmado e tal. E eu acho que vão não só curtir, quanto se aprimorar mesmo. Tem uma aula, obviamente, a última, que eu falo um pouco sobre possibilidades de mercado, cursos, festivais, etc., para ficar atento. E aí eu acho que é bem legal de todo mundo entrar. Quem já for da área, melhor ainda, mas uma coisa que eu sempre vou defender bastante. Certo? Gente, então, obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela presença e espero, sinceramente, que vocês estejam na aula semana que vem. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, só falar aí na BC, o pessoal está sempre aberto a responder qualquer coisa. Como é que a gente te acha nas redes sociais, Dani? É Dani Heuli. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem como escrever, né? Tem como escrever. Não, vocês não tem como ver. Então, mas vamos lá. Dani... Não, só escrever aqui. É Dani, D-A-N-I. D-A-N-I-R-E-U-L-E. U-L-E, formou. É literalmente aqui. Isso, é Dani Heuli. Tudo meu é Dani Heuli. A única... no Instagram, como é aqui? O LinkedIn. Facebook eu não uso mais, tá? Mas tá lá também, existe ainda. Mas, vou lá. Se vocês quiserem se entrar no Instagram e achar o Dani Heuli, fala Heuli, tá? Mas daí eu falo Heuli, mas é Heuli. Mas se vocês acharem, vocês vão ver que no meu negocinho tá assim, para roteiro, como roteiro, sei lá, Heuli roteirista. Que é onde eu anuncio, às vezes, cursos, festivais, etc. Eu sei, eu tenho TDA, então eu tenho problemas, mas, assim, sempre que eu lembro, eu boto lá também, tá? Então, tem algum lugar onde eu possa ler? Tem um roteiro seu? Tem roteiro, eu não sei até hoje se a empresa Giros liberou os roteiros da série. Mas em aula eu mostro os meus. Porque eu não sei se está liberado. Eu queria muito que tivesse liberado, porque já está no Globoplay mesmo, não tem por que não estarem liberarem os roteiros. Mas eles têm direito, né, em cima do roteiro. Mas eu apresento muito em aula. Eu mostro, inclusive, argumento. E argumento é muito difícil você achar na internet, porque ou a pessoa está negociando, ou ela já negociou, então ela não pode botar na internet. Então, não, mas eu vou lá atrás de tu lá. Bota lá. E daí tem o Dani Heuli, né? Dani Heuli, e tem o Heuli roteirista, Heuli roteirista. Deixa eu botar aqui. Pode seguir os dois, porque eu faço essa diferença okay. sempre que eu lembro. Beleza, gente? Perfeito. Bom,
De novo, então, muito obrigada pela presença. Aguardo todos vocês. Podem perguntar depois se vocês quiserem lá na ABC, tá bom? Boa semana para vocês, gente. Para nós, valeu, Dani, valeu, galera. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada, Dani. Boa noite. Boa noite.